Bom, para quem não está no grupo da PWF do WhatsApp, pode não ter entendido porque do nada o Passione saiu da empresa, e a explicação é que mais uma vez ele surtou no grupo e começou a fazer diversas acusações sobre a minha pessoa, e que eu gostaria inclusive de vir aqui falar sobre o principal ponto levantado por ele. Segundo ele, os comentários não fariam a menor diferença no resultado final das lutas, porque eu já teria os resultados decididos, e aí, como base dessa acusação, ele mostrou que antes do Martinete eu já tinha um rascunho de possíveis matches para o Take Me In 32 e já tinha a ideia também de algumas matches para o PPV seguinte, o Summer Driver. E a resposta disso é bem simples, e todo mundo que tem ou já teve um fake vai entender que, como o próprio nome diz, é um rascunho. Ele é alterado o tempo todo conforme os resultados dos shows anteriores e é só para me dar um norte quanto a futuras rivalidades. Tanto que tem um código para mim mesmo nesse rascunho que é match já confirmada para o próximo show, eu coloco em negrito, enquanto as que ainda podem sofrer alteração por motivo de resultado, por motivo de eu quis fazer diferente ou qualquer outro motivo, essas ficam sem negrito, elas ainda estão sujeitas à alteração. É um código meu e que me faz pensar que toda essa teoria da conspiração, mais uma vez levantada pelo Passione, poderia ter sido evitada com uma simples conversa comigo, mas ele preferiu pegar as poucas informações que ele tinha e criar uma verdade para ele, ao invés de procurar todas as informações e ter de fato a verdade. Muitas vezes, nos shows, eu já adianto também algumas matches, principalmente as free wins, mas outras matches também, de acordo com o resultado que eu acredito que vai acontecer, inclusive as apostas que eu faço aqui nos caches. Mas também tem um código nisso. As matches que ainda estão sujeitas a terem mudança por causa de resultado, eu deixo na fonte padrão do blog. Enquanto só depois que eu já tenho o resultado definitivo, que eu mudo para a fonte Arial, que é a fonte usada em todas as postagens do blog. E já aconteceu de eu mudar até mesmo matches que aparentemente eram free wins, mas o cara que era até então inativo comentou e comentou melhor do que o adversário, como foi o caso do Benoit contra o Robert Roode, ou até mesmo do Darby Allin contra o Carlos recentemente. E outra coisa que acontece, no rascunho tem uma seção chamada Booking, que tem as matches que vão acontecer no show, e lá eu coloco em frente de cada match interrogação, 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 wins. Com exceção de free win, que aí sim já tem o resultado na frente, apesar de, como eu já disse, tiveram casos de eu já ter mudado o resultado em free win. E às vezes na frente desse interrogação, interrogação, wins, tem também entre parênteses um provavelmente fulano wins, com o nome do cara que eu acredito que vencerá, justamente para já me dar uma ideia do próximo card. Mas, mais uma vez, esse provavelmente fulano wins é simplesmente a minha aposta, que é inclusive a aposta que eu faço na previsão a previsão do card seguinte aqui do podcast, e muitas vezes está errada. Eu acredito na vitória de um cara, mas o outro vai melhor, em minha opinião, ou na opinião de quem está me ajudando, e aí eu mudo. Mas lógico que muitas vezes também eu acerto, porque eu já conheço o nível de comentário de cada um. E tem uns que geralmente já me agradam mais que os outros, uns que eu já acho geralmente melhores do que os outros. Então, por exemplo, eu já esperava que o Seth Rollins fosse ganhar o Intercontinental. Ele era claramente minha aposta desde o início do torneio. Eu nunca escondi isso nem nos shows, sempre deixei ele como favorito, nem no cash, sempre apostei nele. E ele acabou de fato ganhando, apesar de quase perder para o X-Única na semifinal. Mas o interessante é que quem eu esperava que fosse o adversário dele na final, que era o John Moxley, na minha final no rascunho pelo Intercontinental tava John Moxley versus Seth Rollins antes da primeira rodada, né? E o Moxley justamente veio a cair na primeira rodada. Então eu não acertei quem foi o adversário pelo title. Tô dando o exemplo do Rollins porque o Passoni levantou esse ponto na acusação dele, de que nos rascunhos do blog o Rollins estava desde o começo como Intercontinental Champion na minha previsão. E isso é verdade. E eu não escondi em momento nenhum. Eu de fato apostei nele durante todos os caches, era uma previsão e que acabou se concretizando, mas existem muitas que são mudadas devido a um resultado que eu não esperava.
O Passione disse que veio observando os rascunhos há semanas e que quem eu colocava como fulano wins não mudava, mas isso pode acontecer porque quando eu coloco interrogação, eu troco o interrogação wins por fulano wins, é porque de fato já tem o resultado. Vamos supor, X único contra Felipe Awesome para o show de domingo. Mas os dois já comentaram na terça-feira, por exemplo. E eu então leio terça-feira os comentários dos dois e já substituo o interrogação wins por quem vence, por X único wins. Vamos supor aqui. E aí, de fato, esse já é o resultado definitivo. Em plena terça-feira, mas não vai mudar, porque já tem de fato o resultado definido baseado nos comentários. O Passione disse que os resultados não mudavam nunca, independentemente dos comentários, mas ou ele observou mal de verdade, ou ele estava observando resultados que já estavam de fato com o resultado final indefinido. Nos rascunhos mesmos, logo após o Pile Driver, o show do Japão, já estava o rascunho para o Martinete de Gabriel Mistério versus Carlos Shadows. Mas adivinhe só, estava inicialmente pelo Velocity Championship. Sim, porque eu tinha certeza que o Passione ia perder para o Mistério na defesa dele. Que, inclusive apostei isso no cash, foi minha aposta. O que acabou não acontecendo. Ele não observou isso direito, mas estava lá logo após o Pile Driver. A ideia de haver o combate Shadows versus Mistério acabou de fato não mudando hora nenhuma. Mas houveram diversas mudanças na estipulação. Seria inicialmente 10 minutos de tempo limite pelo Velocity, depois mudou para uma Mask versus Carreira, no momento que eu estava achando que seria a luta de aposentadoria do Carlos. Depois mudou para uma Mask versus Hair, até que eu decidi fazer sem estipulação nenhuma. E no próprio Canadian Destroyer, o primeiro pay-per-view da PWF, acho que ninguém naquela época ainda tinha acesso ao blog, além de mim, então não tenho como provar, mas a match do Passione e Clark contra o Vega e o Carlos já estava pronta, com o Passione e o Clark vencendo no final. Eu li o comentário dos quatro e no final achei o Vega e o Carlos melhores e eu mudei o final todo da luta. Inclusive, um segmento no backstage do Passione comemorando. Aquele A Little Bit of the Bubbly que eu usei acho que na Pyromania, seria originalmente usado no Canadian Destroyer. Mas eu alterei todo esse segmento, igual eu alterei todo o final da luta, porque eu faço isso. De fato, eu mudo conforme os comentários. Eu tenho a base muitas vezes pronta sim, mas é isso, é a base. E serve a mesma coisa para o card, o próximo card, o próximo show. Tem a base muitas vezes pronta, mas sofre alterações. E assim, o próprio Passione não prestou atenção direito aos detalhes, até porque muitos desses detalhes são códigos meus nos rascunhos, né? Como o lance do negrito ou da fonte Arial, mas uma simples conversa comigo ele poderia ter entendido, só que não. Mais uma vez ele preferiu atacar antes de ter todas as informações, e eu fico mais triste em saber que tem caras como o Javier que compraram a ideia dele. O Javier, um cara que eu já fiquei mais de 20 minutos conversando para chegarmos no acordo de um resultado de match, de forma justa. Um cara que eu confiava a ponto de me ajudar nos resultados de lutas, duvidando de mim, caindo nessa história do Passione só porque ele perdeu pro Lesnar, e o Lesnar nos rascunhos estava com a minha principal ideia para brigar pelo World Title no Summer Driver. Sendo que, detalhe, algumas semanas antes, quem estava para ser o adversário pelo World Title no Summer Driver era o Cross. Só que eu mudei, porque comecei a achar que o Cross não estava ainda preparado, não estava ainda bem nesse nível, né? E até porque, mais uma vez, eu repito, é um rascunho. É mudado literalmente o tempo todo e serve só para me dar um norte quanto às possíveis futuras storylines, me ajudar a ter ideias para eu ir construindo elas com o passar do tempo. E nem é mais o Lesnar que tá lá nos rascunhos para brigar pelo Rotitário no Summer Driver. Depois que eu li o comentário do Ian no card do Martinete, mudou pro Ian Ares, como foi revelado já no próprio Martinete. E se o Passione falar que já estava nos rascunhos que o Javier ia perder pro Lesnar antes dos comentários deles, é a mais pura mentira. Mas sim, depois que os dois já tinham comentado, independentemente do dia da semana, aí já tava lá, Brock Lesnar wins. Mas unicamente pelos comentários que eu já fico todo o podcast
dando a minha visão, a minha opinião sobre os comentários, explicando por que cada um ganhou ou perdeu. E se não concordar com o meu ponto de vista, beleza. Mas querer vir com esses outros papos aí, cara, eu não vou aceitar. Eu não lembro qual foi o dia da semana que o Rude, o Rick Rude, o Javier e o Lesnar comentaram, mas lembro que foi antes de sábado. Vamos supor que tenha sido quinta-feira. Então, quinta-feira já estava lá, Brock Lesnar wins, mas não porque já estava predeterminado, porque eu queria que o Lesnar ficasse forte. Não, não tem nada a ver. Tanto que o Vega contra o Page e Billy contra o Cross, os dois estavam com interrogação, interrogação wins até depois do fim do prazo. E se tivesse algum, provavelmente fulano wins, entre parênteses, na frente, seria o Billy e o Page, que foram minhas apostas no cash. Eu não esperava uma vitória do Vega sobre o Page. E se o Passione disser que já tinha determinado quem ganharia, é a mais pura mentira. Mentira mesmo. Cash passado mesmo, eu contei a história de que minha ideia, desde antes mesmo do Pile Driver, era que no Team Evan, do Martinete, no lugar da Devils estivesse a The Kingdom. Mas como o Daniels acabou ganhando do Mike Kanellis no Pile Driver, e foi em cima do Daniels, né, que o Kazarian trapaceou para roubar o Hardcore Title, acabou tendo essa mudança da Devils pegar o lugar da The Kingdom. E existem diversos outros exemplos. Literalmente, o tempo todo ocorrem mudanças nos rascunhos devido a um resultado que eu não esperava. E para o Passione dizer que não tem mudança, ele não observou direito. Ele devia estar observando só minhas ideias para o Summer Driver, e de fato lá eu não estava nem mexendo há várias semanas, porque estava esperando passar o Martinete para começar a trabalhar melhor no Summer Driver. Nas semanas anteriores do Martinete, de fato, não tiveram muitas mudanças nas ideias do Summer Driver lá do rascunho, até porque seria depois do Martinete que eu deixaria para mexer lá nos rascunhos de acordo com os resultados do Martinete. A mesma coisa que foi com o Martinete, que começou a ganhar uma forma mais parecida com o resultado final depois do Pile Driver. Lógico que antes mesmo do Pile Driver, eu já sabia do Team Evan versus Team Miller Kazarian. Não sabia ainda dos integrantes, não sabia nada ainda, mas já tinha essa ideia. E aí depois do Pile Driver, eu comecei a falar, a Devils encaixa aqui. Aí o show foi passando, o John Moxley foi eliminado cedo no torneio, antes do que eu esperava, ele encaixa também. Então, eu diria que essa observação de semanas do Passione durou no máximo umas 2 ou 3 semanas em que o card do Martinete já estava praticamente pronto e não teria mais grandes mudanças, e muito menos ainda nas ideias para o card do Summer Driver, que só depois do Martinete que eu começaria a mexer mais nele. E eu gasto meu sábado inteiro, né, e parte da madrugada de domingo em função da PWF, lendo comentário, fazendo shows, atualizando páginas, para vir o Passione com informações pela metade dele, e ainda por cima convencer o Javier e mais um. É bem deprimente, ainda mais parando para pensar que era só ele ter perguntado para mim sobre as coisas nos rascunhos que ele iria entender. Mas o sentimento de teoria da conspiração dele é sempre mais forte. E foi a melhor coisa ele ter saído da PWF, já que de fato ele acredita nisso que ele diz. E eu também iria falar pro Javier sair, e ele já vai fazer, já vai sair mesmo. E acho que quem mais acha que o Passione tá certo, eu acho que deveria fazer o mesmo, porque não faz o menor sentido você ficar num lugar onde você acha que o seu comentário não interfere no resultado. Se for para ficar com um pé atrás, eu acho melhor nem voltar. Não volta, sério mesmo. E assim, para finalizar aqui, eu gostaria de mandar um recado pro pessoal do grupo da EWF. Eu fiquei obcecado em tentar saber quem é que estava dando força pro Passione e tal, e acabei acusando diversas pessoas, e peço sinceras desculpas para essas pessoas, porque com elas sim eu errei. O Rafael Van Borne, o Gabriel Mistério, o Alisson, que é o Raven, o Felipe Chuchadia, o Luca Ted Biasi, é, todos esses eu levantei acusação, e isso sim foi algo de errado que eu fiz. Isso de fato pode fazer com que eles pensem que eu não confio neles, abalar a confiança e tal, e eu peço sinceras desculpas por isso. Isso, sim, é algo de errado que eu fiz, mas todas as acusações do Passione são baseadas em pequenos pedaços de informação que ele tinha e que ele usou para construir a narrativa que ele acredita ser verdade.
E o Passione sempre faz isso. Ele tem acesso a algumas pequenas informações, interpreta da forma que ele quer e cria a versão dele da verdade. Foi exatamente a mesma coisa no Canadian Destroyer, o primeiro pay-per-view da empresa. E para quem não sabe, o Carlos Shadows, depois de perder em segundos para o Clark em um show semanal, ele saiu do grupo da EWF e só voltou depois que o Vega e ele ganharam do Passione e o Clark no pay-per-view. Aí o Passione juntou essas informações limitadas que ele tinha e criou a teoria de que o Carlos ia sair da empresa, mas aí eu prometi que ele ia ganhar no Canadian Destroyer para que ele continuasse na empresa. É exatamente a mesma história do Canadian Destroyer se repetindo agora, quando na verdade o que aconteceu foi que assim que o Carlos saiu do grupo da EWF, eu perguntei para ele se ele tinha quitado, se ele tinha saído da PWF, mas ele disse que não. Ele só tinha dado um tempo do grupo para não ter que ficar aturando o Passione. Tanto que o Carlos acho que o único membro do grupo da EWF que não está no grupo da PWF, justamente porque ele não queria ficar no mesmo grupo do Passione. E sobre as ideias do Summer Driver, o suposto booking de 2 meses de antecedência, boa parte das matches estavam com interrogação quanto aos lutadores e outra boa parte já está diferente depois desse martinete, mas para próximo do pay-per-view vai estar ainda mais diferente. Então a real é que eu nem me importo quanto a esses, entre aspas, spoilers. O único spoiler mesmo, com certeza que não vai mudar, é Evan Miller versus Miller Kazarian, mas isso eu acredito que já era bem óbvio. E a match do Shadows contra aquela pessoa que eu não vou revelar para não dar spoiler. Para quem ainda não sabe, para quem não viu a imagem que supostamente o Passione vazou. Só que detalhe, foi essa pessoa mesmo que me sugeriu essa luta e fez todo um script para mim dessa rivalidade até o Summer Driver. E talvez seja até uma puta perda de tempo todo esse meu discurso aqui, até porque os únicos que compraram essa ideia do Passione são o próprio Passione, o Javier e mais um, que eu ainda não sei quem é, enquanto o resto tudo ficou tipo, não, Passione, é assim mesmo que funciona o fake, e é só um rascunho. Mas eu não consigo ver alguém falando besteira de mim e simplesmente ignorar. Se fosse verdade, eu provavelmente iria ficar constrangido, mas como é uma mentira descarada, ou no mínimo um equívoco total da parte dele, o que eu acredito que seja isso, um equívoco, eu fico puto das merdas que ele sai falando sem saber a verdade. Talvez eu nem devesse estar dando esse palanque todo para ele, mas eu simplesmente não conseguiria ficar quieto sem falar aqui qual é a verdade de fato. E eu não tenho nada a esconder, tanto que se eu tivesse, eu não deixaria nos rascunhos do blog, onde qualquer um que tem acesso pode ver. O Billy, o Vega, o Felipe, o Matheus, o Will, o próprio Passoni que tava, assim, faz nem sentido isso. E eu vou fazer uma postagem lá no blog, é, quando vocês estiverem vendo isso, esse vídeo, é porque já tem a postagem lá no blog, né? Com as imagens direitinho de como é que eu faço o planejamento e vai dar para perceber que não tem literalmente nada demais. Mas o pior é que eu super entendo o Passione ter interpretado as informações que ele tinha dessa forma, principalmente levando em conta o histórico de teoria da conspiração dele. Ele só poderia ter vindo perguntar a mim que ele entenderia exatamente como funciona o rascunho. Se ele tivesse vindo conversar comigo, eu teria explicado para ele o que eu vou explicar no blog. E nada disso teria acontecido. É super simples. É basicamente um rascunho, é basicamente as previsões que eu faço no próprio podcast. O próprio podcast tá ali entre aspas, crime que eu cometi. Então, assim, se ele tivesse vindo conversar comigo, eu teria explicado e nada disso teria acontecido. Mas eu entendo que isso foi motivado também por ele estar bolado, porque a gente tinha zoado ele e o quadro dele lá no grupo da EWF, mas enfim, é, cara, não vou atacar a pessoa dele nem nada, só de fato vou atacar os argumentos dele, que foram equivocados. E isso é tudo que eu tenho a dizer.